Josué, filho de Nun, era homem que, desde jovem, tinha demonstrado coração fiel e dedicado a Deus. Ele havia servido Moisés por muitos anos, sempre à sombra desse grande líder que conduziu Israel para fora da escravidão no Egito. Josué era guerreiro valente, mas mais do que isso, ele era homem de profunda fé e obediência, qualidades que Deus considerava essenciais para o futuro líder do seu povo. Após a morte de Moisés, o povo de Israel estava à beira da terra prometida, mas ainda havia grande desafio pela frente, conquistar essa terra cheia de inimigos poderosos. Moisés, o servo de Deus, havia guiado o povo até esse ponto, mas agora era hora de uma nova liderança. Deus escolheu Josué, e este foi momento crucial, tanto para ele quanto para todo o povo. Imagine Josué, ainda abalado pela perda de Moisés, refletindo sobre a imensa responsabilidade que estava prestes a assumir. Ele sabia que não seria uma tarefa fácil. O povo era numeroso e as nações diante deles eram fortes. Mas, naquele momento de introspecção, Deus falou com Josué. Não foi uma conversa comum, foi uma convocação divina. Josué, disse o Senhor, meu servo Moisés está morto. Agora, levanta-te, tu e todo este povo, e atravessa o rio Jordão para a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu vos dei, como prometia Moisés. As palavras de Deus não eram apenas instruções, eram uma reafirmação da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Josué não estava sozinho nessa missão, ele estava sob o comando do próprio Deus, e isso mudava tudo. Mas, Deus sabia que Josué precisava mais do que promessas, ele precisava de encorajamento. Seja forte e corajoso, continuou Deus, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei dar a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso onde quer que vá. Deus estava dizendo a Josué que o sucesso não viria da forca das armas ou da astúcia, mas da fidelidade à sua palavra. Essa era a verdadeira chave para a vitória. E Deus prosseguiu, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Assim, você prosperará e terá sucesso. Não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que vá. Essas palavras de Deus ressoaram no coração de Josué. Ele entendeu que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e sustentou Israel no deserto estaria com ele em cada passo da jornada. A forca de Josué não viria apenas de sua habilidade como guerreiro, mas da presença constante e fiel de Deus. Com isso, Josué foi fortalecido. Ele se levantou com uma nova determinação. Ele não estava apenas assumindo o papel de liderança, ele estava respondendo ao chamado de Deus, preparado para conduzir o povo de Israel com fé, coragem e obediência. E assim, começava a grande jornada de Josué como o líder que levaria a Israel à conquista da terra prometida. O povo de Israel estava acampado nas planícies de Moabe, diante do rio Jordão, com a cidade de Jericó em seu horizonte. Jericó era uma cidade fortificada, uma verdadeira fortaleza que se ergueu como o primeiro grande obstáculo entre Israel e a terra prometida. Josué, agora líder do povo, sabia que a conquista dessa cidade seria essencial para garantir a vitória sobre toda a terra de Canaã. E, para isso, ele precisava de informações precisas.
Como espírito de estrategista militar e a sabedoria de líder escolhido por Deus, Josué chamou dois homens de confiança, hábeis e discretos, para uma missão secreta, espiar a terra, especialmente a cidade de Jericó. Os dois espiões, cujos nomes não são revelados na narrativa, partiram de maneira furtiva, atravessando o Jordão sob o manto da noite, sabendo que suas vidas estavam em risco a cada passo que davam. Ao se aproximarem de Jericó, seus coracoes batiam acelerados. As muralhas da cidade eram imensas, imponentes e pareciam impenetráveis. No entanto, esses espiões eram homens corajosos, movidos pela fé no Deus de Israel, e estavam determinados a cumprir sua missão. Ao entrarem na cidade, procuraram lugar onde pudessem se abrigar e obter informações sobre as defesas e o moral da população. Foi então que encontraram refúgio na casa de Raabe, uma mulher de vida simples, mas cujo coração estava aberto para perceber o que muitos em Jericó se recusavam a ver, que o Deus de Israel era poderoso e que o destino da cidade estava nas mãos dele. Raabe, conhecendo os rumores sobre o Deus dos israelitas, tomou uma decisão que mudaria sua vida e a de sua família para sempre. Ela acolheu os espiões em sua casa, que ficava estrategicamente localizada nas muralhas da cidade. Mas as notícias da presença de estrangeiros chegaram rapidamente aos ouvidos do rei de Jericó. Ele enviou homens para capturar os espiões, ciente de que a segurança de sua cidade estava em jogo. Quando os soldados do rei bateram a porta de Raabe, exigindo que entregasse os espiões, ela demonstrou uma coragem admirável. Em vez de traí-los, escondeu-os no terraco de sua casa, entre feixes de lino. Com astúcia, ela enganou os soldados, dizendo que os homens haviam partido ao cair da noite e que, se agissem rápido, ainda poderiam alcançá-los. Desviando os soldados, ela garantiu a segurança dos espiões, pelo menos por tempo. Após a saída dos soldados, Raabe subiu ao terraco e falou com os espiões. O que ela revelou foi de extrema importância para o sucesso da missão. Eu sei, disse ela com convicção, que o Senhor vos deu esta terra. O medo de vozes caiu sobre nós, e todos os habitantes desta terra estão desmayando de medo por causa de vozes. Pois ouvimos como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vozes quando saíram do Egito, e o que fizeram aos dois reis dos amorreus, Sihón e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais destruíram completamente. Quando ouvimos isso, nossos coracoes derreterão de medo e ninguém tem coragem de enfrentar vozes, porque o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. As palavras de Raabe foram alívio para os espiões. Elas confirmaram que o medo havia se instalado em Jericó e que a cidade estava vulnerável. Mas Raabe não parou por aí. Ela fez pedido em troca de sua ajuda, que sua família fosse poupada quando os israelitas invadissem a cidade. Com a promessa de proteção selada, Raabe ajudou os espiões a escapar, descendo-os por uma corda pela janela de sua casa, que estava nas muralhas. Antes de partirem, os espiões deram a Raabe sinal, ela deveria amarrar cordao de fio vermelho na janela de sua casa. Esse seria o sinal que os israelitas procurariam para poupar sua família quando viessem tomar a cidade. Os espiões voltaram ao acampamento de Israel e ao relatarem tudo a Josué, ficou claro que Deus estava à frente, preparando o caminho para a vitória. A coragem de Raabe e sua fé no Deus de Israel não só salvaram sua vida, mas também asseguraram o sucesso da primeira grande batalha na conquista da terra prometida. O povo de Israel estava à beira de dos maiores desafios desde que deixaram o Egito, a travessia do rio Jordão.
Era primavera, e as águas do Jordão estavam em seu nível mais alto, transbordando além das margens devido ao degelo nas montanas e as chuvas sazonais. Diante daquele rio furioso, o povo podia sentir a magnitude do que estava por vir. Eles estavam tão perto da terra prometida, mas aquele rio parecia um obstáculo intransponível, uma barreira natural que poderia facilmente por fim a jornada de toda uma Jericó. Josué, agora o líder incontestável de Israel, recebeu instruções claras de Deus. Era hora de dar o próximo passo, e esse passo seria nada menos do que atravessar o Jordão, uma tarefa que exigiria mais do que simples coragem, exigiria fé absoluta no Deus que os havia guiado até ali. Deus disse a Josué: Hoje, comecarei a exaltar voce aos solos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei com voce. Essas palavras eram lembrete poderoso para Josué e para o povo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, agora iria mostrar seu poder através de Josué. Josué então deu ordens ao povo, instruindo-os a seguir os sacerdotes que carregavam a arca da aliança. A arca era o símbolo da presença de Deus entre o povo, e sua posição na frente da multidão era o sinal de que Deus lideraria o caminho. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o Deus de voces, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, sigam-na, disse Josué. Mas mantenham uma distância de cerca de 2000 cobados entre voces e a arca, não se aproximem dela, para que saibam o caminho que devem seguir, pois voces nunca passaram por este caminho antes. A tensão no acampamento era palpável. Este era o momento decisivo. Os sacerdotes, com a arca nos ombros, avancarão em direção ao rio. O som das águas correndo, batendo contra as pedras, era o único som que se ouvia enquanto o povo observava, apreensivo, cada movimento dos sacerdotes. Quando os pés dos sacerdotes tocaram a beira das águas do Jordão, algo extraordinário aconteceu. As águas, que haviam corrido impetuosamente, de repente pararam. Como que seguradas por mãos invisíveis, as águas se ergueram em uma muralha distante, deixando o leito do rio seco, pronto para a passagem do povo. O povo de Israel estava estupefato. Aquilo era milagre, semelhante ao que seus pais haviam contado, quando o mar vermelho se abriu diante deles. Mas agora, eles estavam vivenciando isso com seus próprios olhos. Cada homem, mulher e criança, desde os mais velhos até os mais jovens, começou a atravessar o Jordão em terra seca, seguindo a arca da aliança. Passo a passo, atravessaram o leito do rio, o rio que, apenas momentos antes, parecia ser o obstáculo intransponível. Enquanto o povo passava, a confiança em Josué crescia. Não era mais apenas uma questão de relatos ou promessas, eles estavam vendo, sentindo e experimentando o poder de Deus em Macau, guiado por Josué. Este evento foi o marco, solidificando Josué como o líder escolhido por Deus, alguém que, como Moisés antes dele, tinha o favor divino para conduzir Israel. Quando toda Anacao terminou de atravessar, Josué fez algo memorável. Ele ordenou que 12 homens, de cada tribo, pegassem uma pedra do leito do rio e as levassem para o acampamento, como memorial. Essas pedras seriam sinal eterno para as futuras Jericóes, lembrete do dia em que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Elas seriam uma prova viva do poder de Deus, que fez o impossível acontecer, permitindo que seu povo entrasse na terra prometida. Quando os sacerdotes, ainda carregando a arca, pisaram na outra margem, as águas do Jordão retomaram seu curso natural, como se nada tivesse acontecido.
mas o povo sabia que algo extraordinario había ocurrido. A travessia do Jordão não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, foi a confirmação de que Josué era, de fato, o líder escolhido para guiar Israel na conquista da terra prometida. Depois da impressionante travessia do rio Jordão, o povo de Israel acampou em Gilgal, uma planície próxima às muralhas de Jericó. Este era o momento de grande expectativa. Eles estavam finalmente na terra prometida, mas antes que pudessem tomar posse plena daquela terra, algo essencial precisava ser feito. Deus havia trazido seu povo até ali, mas Josué sabia que a forca de Israel não estava apenas em seus números ou armas, mas na sua obediência a Deus e na aliança que ele havia estabelecido com seus antepassados. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, muitos dos homens que saíram do Egito haviam morrido, e uma nova geração havia surgido, composta daqueles que nascerão durante a jornada. Estes homens, no entanto, não tinham sido circuncidados, o rito que era mais do que uma mera tradição, era o sinal do pacto de Deus com Abraão e seus descendentes, uma marca de que Israel era o povo escolhido por Deus. Josué recebeu de Deus a instrução clara: faze facas de pedra e circuncida de novo os filhos de Israel. Este comando era uma chamada para a renovação espiritual, uma reafirmação da aliança entre Deus e seu povo. Josué, sempre obediente à voz do Senhor, não hesitou. Ele ordenou que todos os homens fossem circuncidados ali mesmo, em Gilgal. Este ato exigia mais do que coragem física, era o sinal de fé. A circuncisão não era o processo fácil, especialmente para adultos, mas o povo obedeceu. Eles entenderão que essa obediência era necessária para estar em comuna ou plena com Deus, para estar preparados espiritualmente para as batalhas que viriam. Durante os dias de recuperação, o acampamento esteve em silêncio, não de medo, mas de reverência e reflexão. Cada homem, cada família, sabia que algo profundo estava acontecendo. Eles estavam sendo purificados e preparados para a missão divina que tinham pela frente. Enquanto as feridas cicatrizavam, os corações se voltavam para Deus como uma renovada sensação de santidade e propósito. E foi nesse espírito que Josué convocou o povo para celebrar a Páscoa, a primeira na terra prometida. Esta celebração não era apenas ritual. Era o momento de profunda conexão com sua história e sua identidade como nação. A Páscoa havia sido instituída na noite em que Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Agora, em Gilgal, ela simbolizava algo ainda maior, a transição do deserto para a terra que Deus prometeu. Ao entardecer, as fogueiras foram acesas, e o aroma do cordeiro assado encheu o ar. Cada família estava reunida, não apenas para comer, mas para lembrar. As ervas amargas, o pão sem fermento, o cordeiro, cada elemento da refeição contava a história de Deus que intervém na história para salvar seu povo. À medida que o povo celebrava, eles também se preparavam. A Páscoa em Gilgal era o sinal de que o ciclo de escravidão, deserto e espera estava sendo rompido. Agora, eles estavam à beira de uma nova vida, em uma terra onde o passado de sofrimento seria transformado em uma herança de bênção e prosperidade. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre Gilgal e os sons da celebração ecoavam pelo acampamento, o povo de Israel sabia que estava à beira de algo grandioso. Eles haviam renovado sua aliança com Deus através da circuncisão, e com a celebração da Páscoa, lembraram-se de sua fidelidade. Estavam prontos, em corpo e alma, para entrar na terra que Deus havia prometido a seus pais. E assim, naquele momento de união e devoção, Josué liderava o povo renovado,
preparado não apenas para conquistar, mas para viver como a nação santa que Deus havia chamado para ser. Jericó, uma cidade antiga e fortificada, era uma das mais impressionantes fortalezas de Canaã. Suas muralhas eram grossas e imponentes, erguendo-se como uma barreira intransponível entre Israel e a terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Para muitos, essas muralhas representavam desafio insuperável, mas para Josué e o povo de Israel, elas eram apenas mais obstáculo que Deus removeria no caminho para a conquista da terra prometida. Após a circuncisão e a celebração da Páscoa, o povo estava espiritualmente renovado e pronto para obedecer a todas as instruções de Deus. E foi exatamente o que fizeram quando Josué, seguindo as ordens do Senhor, anunciou o plano de ataque que, aos olhos humanos, parecia completamente fora do comum. Deus ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor das muralhas de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes, e ao final da 7ª volta, deveriam tocar as trombetas e o povo deveria dar o grande grito. Não se tratava de uma estratégia militar convencional, era uma demonstração de fé e obediência total. Imagine a cena. Por 6 dias consecutivos, o exército de Israel, liderado por Josué, marchou em silêncio ao redor das muralhas. À frente de todos, os sacerdotes carregavam a arca da aliança, símbolo da presença de Deus entre eles, enquanto 7 sacerdotes tocavam continuamente suas trombetas de chifre de carneiro. Não havia gritos de guerra, nem tentativas de escalar as muralhas. Apenas a marcha constante e o som penetrante das trombetas. Dentro de Jericó, os habitantes, aterrorizados e confusos, observavam incrédulos essa cena incomum, sem entender o que os israelitas estavam tentando fazer. Os soldados de Israel, dia após dia, completavam sua volta e retornavam ao acampamento. Não havia pressa, não havia sinais de impaciência. Eles sabiam que estavam obedecendo a ordem direta de Deus e confiavam que Ele, e não eles, derrubaria aquelas muralhas. Aquela era uma marcha de fé, uma declaração de que sua vitória viria de Deus, e não de sua própria força. Então, chegou o 7º dia, o dia decisivo. Naquele dia, ao amanhecer, o povo de Israel se levantou cedo, sabendo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Josué deu a ordem, e mais uma vez, o exército começou a marchar ao redor da cidade, mas desta vez, não apenas uma vez, mas 7 vezes. A tensão aumentava a cada volta completada. Dentro da cidade, o medo dos moradores de Jericó se transformava em pânico. Do lado de fora, o povo de Israel aguardava o momento certo para agir. Na 7ª volta, Josué levantou a mão, e os sacerdotes tocaram as trombetas com toda a força. O som ecoou pelos vales, e Josué gritou: gritem. Pois o Senhor LHS entregou a cidade. O povo, como o levantou suas vozes em grito poderoso, grito que não era apenas de guerra, mas de vitória e fé inabalável. Então, algo milagroso aconteceu. As imponentes muralhas de Jericó, aquelas que haviam resistido a tantos inimigos ao longo dos anos, começaram a tremer. Como se fossem feitas de areia, as pedras que compunham as muralhas desmoronaram diante dos olhos de todos. Em instante, o que parecia intransponível estava reduzido a escombros. O caminho para dentro da cidade estava aberto, e os guerreiros de Israel entraram, tomando Jericó conforme a instrução divina. Mas a vitória não era apenas militar, era o sinal do poder de Deus e da importância da obediência. Josué havia instruído o povo a destruir tudo na cidade, exceto Raabe e sua família,
pois él la había protegido os espiões. Assim, en cuanto a cidade era tomada, Raabe foi salva, conforme a promesa dos espiões, demonstrando que a misericordia de Deus alcanza a aqueles que ten fé. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória para Israel, foi uma declaração para todas as nações de Canaã de que o Deus de Israel era o único verdadeiro, capaz de realizar o impossível. A obediência de Josué e do povo, sua fé em um plano que parecia insano aos olhos humanos, resultou em uma vitória que ecoaria por Jeracoes. Enviou espiões para a próxima cidade a ser conquistada, Ai. Comparada a Jericó, aí parecia após a impressionante vitória em Jericó, onde Deus havia demonstrado seu poder ao derrubar as muralhas da cidade, o povo de Israel estava confiante. Eles tinham visto a mão de Deus agir de maneira inquestionável e agora acreditavam que a conquista da terra prometida seria uma sequência de vitórias. Contudo, em meio a essa euforia, erro grave havia sido cometido, e isso traria consequências devastadoras. Jericó havia sido uma cidade dedicada a destruir caos, e Deus havia dado ordens claras, nada deveria ser tomado como despojo. Tudo deveria ser destruído ou entregue ao tesouro do Senhor. Mas, entre os milhares de israelitas, havia homem chamado Acá, da tribo de Judá, que permitiu que a cobiça o dominasse. Durante a conquista de Jericó, ele viu uma bela capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 ciclos. Incapaz de resistir a tentação, Acá pegou esses itens e os escondeu sob sua tenda, pensando que seu ato passaria despercebido. Ignorando o pecado oculto no acampamento, Josué a cidade insignificante, sem grandes defesas ou números expressivos de guerreiros. Os espiões voltaram com confiança, sugerindo que apenas 2 ou 3 mil homens seriam suficientes para tomar a cidade. Não havia necessidade de mobilizar todo o exército. Com base nesse relatório, Josué enviou cerca de 3 mil homens para atacar Ai. Mas o que aconteceu em seguida foi choque. Os homens de Ai resistiram com ferocidade, e os israelitas, em vez de avancarem, foram derrotados. 36 homens de Israel foram mortos, e o exército fugiu em pânico. Foi uma derrota humilhante e inesperada. A notícia da derrota em Ai trouxe grande consternação ao acampamento de Israel. Josué, perplexo e angustiado, rasgou suas vestes em sinal de luto e se prostrou diante da arca do Senhor, junto com os anciãos de Israel. Eles derramaram peo sobre suas cabeças e clamaram a Deus, perguntando por que ele havia permitido que isso acontecesse. Josué questionou: Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficar além do Jordão. Josué estava desesperado, temendo que a derrota em Ai fosse apenas o começo e que as outras nações de Canaã se unissem para destruir Israel. Mas Deus respondeu a Josué de forma clara e direta, revelando que o problema não era a forca do inimigo, mas o pecado dentro de Israel. Levanta-te. ¿Por que estás assim prostrado? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenei. Tomaram do anátema, roubaram, mentiram e puseram debaixo de seus pertences. Deus então instruiu Josué a santificar o povo e a trazer cada tribo, família e homem diante de ele, para que o culpado fosse identificado. Havia peso sobre toda a nação por causa do pecado de único homem. A santidade de Deus não poderia permitir que esse pecado passasse sem ser tratado. Na manhã seguinte, Josué seguiu as instruções de Deus. Cada tribo passou diante do Senhor, e a tribo de Judá foi escolhida.
Das famílias de Judá, a de Sera foi chamada. Dentro da família de Sera, a de Zabdi foi selecionada, e por fim, Acá, filho de Carmi, foi identificado como o culpado. Josué o confrontou, dizendo, meu filho, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e confessa. Díceme o que fizeste, não o escondas de mim. Acá, sabendo que não poderia mais esconder seu pecado, confessou, verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Fiz assim, quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, de 50 ciclos, cobicheios e tomeios. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Os mensageiros correrão para a tenda de Acá e encontrarão os itens escondidos, exatamente como ele havia descrito. O pecado foi exposto. Josué e todo o Israel levaram Acá, sua família, e todos os seus pertences para o vale de Ace. Ali, ele foi apedrejado e queimado, e uma grande pila de pedras foi erguida como memorial para lembrar ao povo da seriedade do pecado e da necessidade de santidade diante de Deus. Após a purificação do acampamento, a ira de Deus se afastou de Israel. Agora, como pecado tratado, Deus deu a Josué novas instruções para atacar aí, e desta vez, como favor divino restaurado, Israel obteve uma vitória decisiva, tomando a cidade e eliminando os inimigos. A queda de Acá e a derrota em Maí servirão como lembrete solene de que a vitória de Israel dependia da obediência a Deus. A confiança não deveria estar em suas próprias forcas, mas na santidade e na fidelidade ao Senhor que os havia tirado do Egito e os estava conduzindo à terra prometida. Após a vitória em Maí, que foi conquistada não pela forca das armas, mas pela obediência e renovação espiritual, Josué sabia que havia algo ainda mais importante do que a conquista militar, a renovação do pacto entre Deus e Israel. Eles estavam em uma terra nova, a terra que Deus havia prometido a seus antepassados, e era essencial reafirmar o compromisso do povo em seguir as leis divinas que haviam sido entregues a Moisés no Sinaí. Com isso em mente, Josué liderou o povo de Israel para o Monte Ebal, lugar que já tinha significado especial. Moisés, antes de sua morte, havia instruído o povo a realizar uma cerimônia ali, entre os montes Ebal e Gerizim, para marcar a entrada na terra prometida. Agora, sob a liderança de Josué, era o momento de cumprir essas instruções. O Monte Ebal, com suas encostas rochosas, era lugar imponente, que contrastava com o Monte Gerizim, que se erguia verdejante ao lado. Esses dois montes serão como testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer, como o povo de Israel posicionado entre eles, prontos para ouvir e participar de evento que marcaria suas vidas. Josué, sempre fiel à palavra de Deus, subiu ao Monte Ebal, com a ajuda dos sacerdotes e levitas, começou a construir o altar. Esse altar não era feito de pedras trabalhadas pelo homem, mas de pedras brutas, conforme o mandamento de Deus, simbolizando que o culto a Deus deveria ser puro, sem adicao de esforços humanos que pudessem corromper a santidade do ato. Enquanto as pedras eram erguidas, o povo observava em silêncio reverente. Cada pedra colocada no altar representava não apenas obediência, mas também a lembrança das promessas de Deus, desde Abraão até aquele momento. A construção do altar era o ato de adoração e de reconhecimento de que Deus, e somente Ele, havia trazido Israel até ali. Depois que o altar foi concluído, Josué fez algo ainda mais significativo. Ele pegou a lei que Moisés havia escrito e começou a inscrevê-la nas pedras do altar. Não era apenas gesto simbólico,
era uma declaracao de que a lei de Deus seria a fundacao sobre a qual a nacao de Israel viveria. Essas leis, que incluíam os desmandamentos e todas as instruções dadas no deserto, seriam o guia para a vida em uma terra que eles agora começavam a possuir. Como o altar pronto e a lei inscrita, Josué convocou todo o povo de Israel, homens, mulheres e crianças, assim como os estrangeiros que viviam entre eles, para se reunir. A cerimônia que se seguiu era solene e cheia de significado. O povo foi dividido em 2 grupos, cada posicionado em dos montes, metade em Gerizim e metade em Ebal. Os levitas, com suas vozes resonantes, ficarão no meio, entre os 2 montes. Primeiro, os levitas proclamaram as bencaos que viriam sobre o povo se eles obedecessem às leis de Deus. Do monte Gerizim, as bencaos ecoaram, prometendo prosperidade, saúde e proteção divina para aqueles que seguissem o caminho de Deus. Cada bencao era seguida pelo amém unânime do povo, confirmando sua aceitacao e desejo de viver de acordo com a vontade divina. Em seguida, do monte Ebal, os levitas proclamaram as maldições que viriam sobre aqueles que desobedecessem às leis de Deus. Essas maldições, que incluíam doencas, derrotas militares e escassez, eram lembrete severo das consequências de abandonar o pacto com Deus. E, mais uma vez, o povo respondia como amém unísono, reconhecendo a seriedade do compromisso que estavam renovando. Essa cerimônia não era apenas ritual, era a renovação solene do pacto entre Deus e Israel. Josué, como líder, estava reafirmando que a base da nacao não seria o poder militar ou a riqueza, mas a obediência fiel à lei de Deus. As palavras gravadas no altar e proclamadas pelos levitas seriam o alicerce de tudo o que fariam a partir daquele momento. O Monte Ebal, com seu altar e as palavras da lei inscritas, tornou-se o símbolo eterno do compromisso de Israel com Deus. E para o povo, essa cerimônia foi lembrete poderoso de que sua identidade como nacao estava intrinsecamente ligada ao pacto que Deus havia feito com eles. Enquanto eles permanecessem fiéis a esse pacto, Deus estaria com eles, guiando-os, protegendo-os e abençoando-os na terra que agora era deles por direito divino. Após a conquista de Jericó e aí, a fama de Josué e do povo de Israel espalhou-se por toda a terra de Canaã. As nacoes ao redor estavam aterrorizadas, sabendo que Israel abancava como apoio do Deus Todo-Poderoso. Entre essas nacoes, havia uma cidade chamada Gibeo, cujos habitantes, conhecidos como gibeonitas, eram astutos e compreendiam que uma confrontação direta com Israel significaria sua destruição. Diante desse cenário, os líderes de Gibeo se reuniram e tracaram plano enganoso. Sabendo que Israel estava conquistando todas as cidades de Canaã, eles decidiram que a única maneira de sobreviver seria enganar Josué e os líderes de Israel, fazendo-os acreditar que eram de uma terra distante, fora do alcance das conquistas israelitas, e assim forjar o tratado de paz. Com esse plano em mente, os gibeonitas se vestiram com roupas velas e remendadas, calcarão sandálias gastas e rasgadas, e encherão seus sacos de provisões com pau seco e embolorado. Eles se apresentaram como viajantes cansados, vindos de uma terra muito distante, e foram ao encontro de Josué no acampamento de Israel, em Gilgal. Quando chegaram, os gibeonitas, com grande habilidade teatral, prostraram-se diante de Josué e disseram: viemos de uma terra distante, agora, pois, facamos pacto de paz conosco. Eles mostraram seus trajes esfarrapados e o pau embolorado como provas de sua longa jornada, reforçando a ideia de que vinham de lugar muito além das terras que Israel estava conquistando. Os líderes de Israel,
Ao veré más evidencias apresentadas, ficaram intrigados, mas não suspeitaram de nada. Josué e os príncipes de Israel questionaram, quem sois vós e de onde vindes? Os gibeonitas, mantendo a farsa, responderão, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar de sua grandeza e de tudo o que fez no Egito e com os reis de Canaã. Impressionados com as palavras e a aparente sinceridade dos gibeonitas, Josué e os líderes começaram a considerar a proposta. No entanto, havia uma fala crucial no processo: eles não consultaram o Senhor. Confiando em sua própria percepção, olharam para as roupas gastas, o pau seco e os sacos rasgados e tomaram isso como prova suficiente de que esses homens realmente vinham de uma terra distante. Sem buscar a orientação de Deus, Josué fez um pacto com os gibeonitas, garantindo-lhes proteção e prometendo que Israel não os atacaria. Os príncipes de Israel confirmaram esse acordo como juramento solene, selando a aliança. Poucos dias depois, enquanto os israelitas abancavam em sua campana, descobriram a verdade: os gibeonitas não eram de uma terra distante, mas vizinhos que viviam nas cidades próximas. A notícia de que haviam sido enganados causou grande indignação entre o povo de Israel, que sentiu-se traído e frustrado por ter sido ludibriado por aqueles que deveriam ser seus inimigos. Os israelitas, furiosos, queriam tomar medidas contra os gibeonitas, talvez até destruir suas cidades. No entanto, Josué, como líder, sabia que não podiam quebrar o juramento que haviam feito. Mesmo tendo sido enganados, eles haviam dado sua palavra diante de Deus, e a honra dessa palavra era sagrada. Josué convocou os gibeonitas e os confrontou: por que nos enganastes, dizendo, estamos muito longe de voses, quando voses vivem aqui perto de nós? Os gibeonitas, reconhecendo que não tinham outra opção, confessaram, fizemos isso porque estávamos com muito medo de voses e de seu Deus. Sabíamos que ele havia ordenado que toda esta terra fosse dada a voses e que todos os seus habitantes fossem destruídos. Agora estamos em suas mãos. Faca conosco o que achar certo. Josué então decidiu que os gibeonitas não seriam destruídos, mas como punição, seriam servos de Israel. Eles se tornariam rachadores de lena e tiradores de água para o povo e para o altar do Senhor. Assim, os gibeonitas se tornaram parte da comunidade de Israel, servindo no tabernáculo e carregando consigo o peso de sua trapaca, mas também a proteção que o pacto com Israel LHS proporcionava. Esse episódio ensinou a Israel uma lição valiosa sobre a necessidade de sempre buscar a orientação de Deus antes de tomar decisões, especialmente em momentos de incerteza. E, mesmo diante de erro, Josué demonstrou integridade ao manter a palavra dada, mostrando que a fidelidade a Deus e a sua palavra era mais importante. Após a astúcia dos gibeonitas e a honra de Josué em manter o pacto de paz com eles, a notícia se espalhou rapidamente por toda a terra de Canaã. Os reis das cidades-estados ao sul, alarmados com as vitórias contínuas de Israel e a aliança inesperada com Gibeo, decidiram unir suas forças contra esse inimigo comum. Liderados por Adoni-Sedeque, rei de Jerusalém, 5 reis se aliaram: Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, além de Jerusalém, com a esperança de esmagar Israel antes que se tornasse ainda mais poderoso. Josué, sabendo que a guerra era inevitável, preparou-se para a batalha com a confiança de que Deus estava com ele. Quando os 5 reis uniram suas forças e atacaram Gibeo, os gibeonitas enviaram uma mensagem urgente a Josué, pedindo ajuda. Não abandone seus servos, venha rapidamente e salve-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanosa se uniram contra nós.
Josué respondeu imediatamente, liderando seu exército em uma marcha noturna desde Gilgal até Gibeo. A escuridão não era o obstáculo, mas uma oportunidade, pois o Senhor havia dito a Josué, não tenha medo deles, pois eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Com a confiança fortalecida pela promessa de Deus, Josué atacou de surpresa. Os exércitos combinados dos 5 reis foram pegos de surpresa e começaram a desmoronar sob o ataque feroz de Israel. O campo de batalha, antes dominado pelo terror dos exércitos cananeus, tornou-se um cenário de caos para os inimigos de Israel. Enquanto os cananeus tentavam fugir, Deus interveio diretamente, enviando uma poderosa tempestade de granizo. As pedras de granizo, pesadas e letais, caíram sobre os inimigos, matando mais do que as espadas dos israelitas. Foi uma demonstração clara de que a vitória era, em última análise, obra de Deus. Mas a batalha ainda não havia terminado. Josué, percebendo que o dia estava prestes a acabar e que os inimigos poderiam escapar sob a cobertura da noite, fez uma oração ousada, uma que ressoaria por toda a história: Sol, pare sobre Gibeo, e voce, Oluá, sobre o vale de Aijalon. E Deus atendeu ao pedido de Josué. O sol parou no meio do céu e não se pôs por voase o dia inteiro, permitindo que o exército de Israel completasse a vitória. Nunca antes, nem depois, houve dia como aquele, quando o Senhor atendeu a uma oração tão grandiosa e lutou pelo seu povo. Com a vitória completa sobre os reis do sul, Josué não parou. Ele moveu suas tropas de cidade em cidade, tomando cada uma delas e destruindo seus exércitos, desde Maquedá até Hebron, Debir e Laquis. As cidades foram tomadas, seus reis foram capturados e executados, e os territórios foram conquistados para Israel. Em cada cidade, a ordem de Deus era clara: não deveria haver piedade para com os habitantes cananeus, pois Israel deveria se purificar e se separar completamente das nações pagas que habitavam a terra. Após consolidar a conquista do sul, Josué voltou sua atenção para o norte de Canaã. Essa região também estava sob o domínio de reis poderosos, que, como os do sul, formaram uma coalizão para enfrentar Israel. Liderados por Jabim, rei de Jase, o maior dos reinos do norte, os exércitos se reuniram perto das águas de Merom. Era uma forca impressionante, com cavalos e carros de guerra que os cananeus acreditavam serem invencíveis. Mas Josué, mais uma vez, recebeu a promessa de Deus: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora eu os entregarei todos a Israel, mortos. Josué atacou os exércitos do norte com a mesma ferocidade e determinação que havia demonstrado no sul. Os carros de guerra e os cavalos, que deveriam ser a vantagem dos cananeus, foram neutralizados pelo comando de Deus, que instruiu Josué a inutilizar os cavalos e queimar os carros. A vitória foi rápida e decisiva, com os exércitos inimigos sendo totalmente destruídos. Com a queda de Jase, a maior e mais poderosa cidade do norte, a conquista de Canaã estava praticamente completa. Josué tomou todas as cidades importantes do norte e do sul, subjugando seus reis e destruindo seus exércitos. A terra prometida estava agora nas mãos de Israel, dividida entre as tribos como herança, conforme Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Essas campanas não foram apenas vitórias militares, foram a realização das promessas de Deus a Israel. Cada batalha, cada cidade tomada, era testemunho de que Deus era fiel a suas promessas e de que, enquanto Israel permanecesse fiel a ele, nenhuma forca na terra poderia resistir ao seu poder. Josué,
como líder, mostrou que a vitória vem não apenas da forca do exército, mas da obediência e fé no Deus que luta por seu povo. Josué estava em seus últimos dias. O grande líder de Israel, que había conducido o povo en suas maiores vitórias e os estabelecido na terra prometida, sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Ele tinha visto as promessas de Deus se cumprirem, uma por uma, desde os dias no Egito até aquele momento, quando Israel estava finalmente assentado na terra que havia sido prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Mas Josué sabia que, apesar das vitórias militares e da conquista da terra, o desafio mais significativo ainda estava por vir, manter o coração do povo voltado para Deus. Com a sabedoria que vem de uma vida de serviço fiel, Josué convocou todo o povo de Israel para uma última reunião em Siquém, lugar de grande importância histórica e espiritual. Foi ali que Deus havia aparecido a Abraão pela primeira vez na terra de Canaã, e foi ali que Jacó havia erguido o altar ao Deus de Israel. Agora, esse local sagrado seria o cenário de evento que marcaria a relação de Israel com Deus para as próximas gerações. Homens, mulheres e crianças de todas as tribos de Israel se reuniram em Siquém. O murmúrio da multidão reflete a expectativa e a reverência desse momento único. Os anciãos, os líderes, os sacerdotes e os levitas, todos estavam ali, sabendo que as palavras de Josué teriam peso especial, pois sabiam que era o último conselho do líder que havia guiado o povo em sua maior jornada. Quando o povo se acomodou, Josué se levantou, como a presença solene de alguém que havia caminhado lado a lado com Deus. Ele começou a falar, não com a voz de general, mas com a voz de pai que ama profundamente seus filhos e deseja vê-los prosperar. Josué começou a recontar a história de Israel, desde os dias dos patriarcas até a libertação do Egito, a travessia do Jordão e a conquista de Canaã. Ele relembrou as promessas que Deus havia feito e como ele as cumprira fielmente. Cada vitória, cada milagre, era testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Agora, pois, disse Josué, sua voz ressoando entre as montanas de Siquém, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Deixemos deuses aos quais seus antepassados serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se não lhes agrada servir ao Senhor, escolhamos a quem servirão, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras de Josué caíram como peso sobre os corações do povo. Ele estava desafiando Israel a tomar uma decisão clara e definitiva. Não havia mais espaço para a neutralidade ou para o compromisso dividido. Josué, com toda a sua autoridade moral e espiritual, estava chamando o povo a uma escola de vida ou morte, de bencao ou maldicao. O povo, tocado pela paixão e sinceridade de Josué, respondeu em unísono, longe de nos abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Foi o Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos antepassados do Egito, da terra da escravidão, e que realizou aqueles grandes ainais diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Mas Josué, sabendo que as palavras podem ser ditas facilmente e que o coração humano é volúvel, não deixou que essa declaração passasse sem aviso. Vocês não poderão servir ao Senhor, porque Ele é o Deus Santo, Ele é o Deus celoso.
Ele não perdoará a rebelião de vossos e os seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem a outros deuses, Ele os tratará mal e os destruirá, depois de LHS ter feito bem. Mesmo diante dessa advertência severa, o povo insistiu, não. Nos serviremos ao Senhor. E assim, Josué disse, voses são testemunhas contra voses mesmos de que escolherão servir ao Senhor. Sim, somos testemunhas, respondeu o povo. E Josué disse, agora, pois, eliminemos deuses estrangeiros que estão com voses e inclinem o coração ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a Ele. Com isso, Josué fez uma aliança com o povo naquele dia em Siquém, e registrou estas palavras no livro da lei de Deus. Ele tomou uma grande pedra e a ergueu ali, sob a grande árvore perto do santuário do Senhor. Vejam, disse Josué ao povo. Esta pedra será uma testemunha contra nós. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela será uma testemunha contra voses, para que não sejam infiéis ao seu Deus. Essa cerimônia de renovação da aliança não foi apenas ritual, foi compromisso profundo e pessoal de cada israelita de servir a Deus com todo o coração. Josué sabia que sua missão estava completa. Ele havia conduzido o povo, não apenas à terra prometida, mas ao compromisso mais importante de todos, viver como o povo de Deus. E assim, Josué despediu o povo, cada para sua própria herança. A história de Israel, marcada por altos e baixos, vitórias e derrotas, agora estava nas mãos das próximas gerações. Mas as palavras de Josué ecoariam por séculos, lembrando a Israel que a escola de servir ao Senhor era uma escola que exigia total dedicação, fidelidade e amor.